A todos. Em nome de Deus, eu declaro aberta a 29ª sessão ordinária do dia 23 de setembro de 2010. Peço ao senhor vereador Rodrigo Praz que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Porque grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, vê os humildes e conhece os soberbos desde longe. Mesmo que me encontre no meio da angústia, vós conservais a minha vida. Estendei a vossa mão contra a ira dos meus inimigos. Obrigada, vereador. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 28ª sessão ordinária da 12ª legislatura da 2ª sessão legislativa, realizada no dia 20 de setembro de 2010, às 19 horas. Na sala das sessões compareceram os senhores vereadores: Aparecida de Fátima Capistrano Garlini, Adilson Derete, Alexandre Lozzi, Antônio Carlos Contesini, Marcos Simão Henke, Mário Henrique de Souza, Rodrigo Praz, Salésio Quiuca e Seno Junques. No uso das atribuições que lhes foram conferidas por lei, a senhora presidente declarou aberta a sessão, prosseguindo com a seguinte ordem do dia. Primeira, leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Segundo, leitura da ata da 27ª sessão ordinária de 2010. A presidente colocou a mesma em discussão, que sem observação foi aprovada por unanimidade. Terceira, apresentação do projeto de lei de número 019/2010. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para 2011 e da outras providências. Em seguida, a senhora presidente repassou o projeto para análise das comissões permanentes. Quarto, apresentação do projeto de lei de número 020/2010. Altera a redação do artigo 9º e 13 da lei número 1646, de 28/10/2008, e da outras providências. Quinto, apresentação das indicações. Indicação de número 67/2010, de autoria do vereador Seno Junques. Em discussão única, fizeram uso da palavra o autor da mesma e os vereadores Marcos Simão Henke, Adilson Derete e Aparecida Fátima Capistrano Garlini. Em votação única, foi aprovada por unanimidade. Sexto, leitura das correspondências recebidas. Sétimo, com os pareceres favoráveis das comissões permanentes, a senhora presidente colocou o projeto de lei de número 020/2010 em primeira discussão. Fizeram uso da palavra os senhores vereadores Marcos Simão Henke e Rodrigo Praz. Em seguida, a senhora presidente colocou o projeto em primeira votação, sendo aprovado por unanimidade. Oitavo, palavra livre. Fizeram uso da palavra livre os senhores vereadores Antônio Carlos Contesini, Seno Junques, Marcos Simão Henke, Rodrigo Praz, Alexandre Lozzi, Adilson Derete e Aparecida de Fátima Capistrano Garlini. Nada mais a tratar, a senhora presidente declarou encerrada a sessão. O teor destas mensagens se encontra gravado em CD na secretaria desta Casa Legislativa. Coloco a ata em discussão única. Coloco a ata em votação única. Quem for favorável, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovada. Peço ao senhor secretário que faça a representação do projeto de lei de número 20/2010. Projeto de lei de número 20, de 2 de setembro de 2010. Altera a redação do artigo 9º e 13 da lei número 1646, de 28/10/2008, e da outras providências. Peço ao senhor secretário que faça a apresentação da indicação de número 68/2010, de autoria do vereador Alexandre Lozzi. Indicação de número 68/2010, de 23 de setembro de 2010. A excelentíssima senhora Aparecida de Fátima Capistrano Garlini. Senhora presidente, o vereador que subscreve e apresenta requer que, depois de ouvido o plenário e de acordo com as normas do regimento interno, seja encaminhado ao prefeito municipal a seguinte indicação. Pede que o executivo avalie a possibilidade de colocar iluminação pública na rua Hilário Bogo. Justificativa. Faz-se necessário pelo fato da rua ser muito escura e muitas pessoas que ficam nessa rua fazendo baderna com a iluminação, não ocorreria mais esse fato. Vereador Alexandre Lozzi. Coloco a indicação do número 68/2010 em discussão única. Vereador Alexandre. Bom, essa indicação até veio a pedido dos integrantes do CDL, que é uma rua que se liga ao CDL, e me parece que tem muita gente fazendo baderneira lá nessa rua. E acaba até ocasionando, às vezes dificultando muita gente que, do
do pessoal do CDL que quer ir a pé para dar uma caminhada, não vão, pelo fato de ser muito escuro e tá esse pessoal lá. Então, eu acho que se constando que é uma rua que leva ao CDL, eu acho que seria interessante, né, por exemplo, estar colocando os braços de luz, que não precisa colocar o poste, é só colocar os braços de luz. Então, eu acho que até a gente tinha conversado com o vereador Adilson, né, onde, para nós estar levando ao conhecimento do prefeito, então, eles pediram para fazer a indicação, para que levasse o prefeito, para ele estar vendo se consegue colocar esses braços de luz ali na rua do CDL. Então. Continua em discussão. Vereador Marcos. Estou bem lembrado pelo vereador Alex. Eu até não lembro assim a época que eu fiz, mas já fiz a indicação no passado por causa dessa rua ali também. E até a moradora, que é a mulher do Mário Moraes, já esteve falando com o prefeito, eu também já estive falando, até para colocar aqueles cabos que foi tirado da rua 7 de setembro, cabo usado, mas o prefeito disse que a Celeste não aceita botar cabo usado. Então só quando fazer outra licitação. Então eu já até conversei com o prefeito também sobre isso aí, porque além de fazer indicação aquela vez, eu falei com o prefeito e tudo. Ele disse que na próxima licitação da Celeste, então, que fazia, daí então, essa firma, então eles iam colocar. Agora, vamos ver se coloca. Eu sei que não é difícil, porque é só o braço que tem que colocar, porque o poste já está colocado. Muito obrigado. Continua em discussão. Vereador Adilson. Acho que essa questão, né, vereador Alex, aquilo que o vereador Marcos colocou, tem importância sim, porque na realidade eu acho que tem que ter um valor X, porque não compensa também tu ir lá comprar uma só. Mas já devia ter feito já, porque deve ter chegado, que nem no começo do ano passado a gente fez bastante, e foi colocado porque de tanto que foi pedido, alcançou um valor máximo de iluminação para ser colocado. Eu acredito que agora também, eu acho que de várias que a gente fez aqui, e que agora é o momento, não sei se até o final do ano, conseguir fazer uma licitação e fazer então a compra de vários braços para que seja colocado. Porque são ruas importantes, onde que hoje ao manejo a questão do próprio o comércio, né, tem uma sede lá, e que também passa e necessita, tem reuniões, e mais as pessoas, que ficou uma rua com bastante casas ali. Então necessita sim, ficou uma rua bem escura. Eu acho que já veio, nós devíamos montar aqui um projeto, presidente, já foi pedido, foi na minha vez passada, eu fiz para fazer uma iluminação, um projeto grande dentro do módulo esportivo. Acho que já devia caber tudo isso, porque para tirar eu vejo essas pessoas, porque automaticamente que tiver uma iluminação dentro do módulo esportivo, não precisa nem avisar, as pessoas automaticamente vão largar de andar na BR e vão para lá. Então eu acho que está faltando um pouco, porque eles mesmo dizem assim, ó, se deixar só aquelas luzes, onde que o pessoal faz a parte do CTG de cima, diz que já clareia tudo aqui embaixo, deixando ligado nas quarta-feiras. Então as pessoas vão às quarta-feiras, quando eles estão treinando lá, eles vão andar porque já clareia aqui embaixo. Então tu imagina se botasse ali mais uns 10 iluminação só na parte de baixo, já mudaria bastante a situação dessas pessoas. Nós ia estar contentando. Uma que ia deixar o módulo mais bonito e ia contentava as pessoas. Então sou a favor dessa indicação do vereador Alex, e que a gente consiga aí, né, pedir que você reforce ao prefeito, então que faça junto ao módulo esportivo também. Que daí dá para fazer a licitação, porque daí é comprar bastante. Continua em discussão. Vereador Antônio Carlos. Com certeza, eu também sou a favor da indicação, porque a iluminação pública eu acho que é uma coisa, posso dizer que é uma prioridade, né? Então eu vejo assim, ó, aqui já foi feito algumas vezes, né, eu também fiz lá na minha comunidade, na Rua Azul, e lógico, talvez lá é a prioridade que ia ter a festa, todo mundo elogiou, né, agradeceu, ficou tão bonito na Rua Azul ali, ó, tudo iluminado, estava meio apagado, aquelas lâmpadas fracas, foi colocada a lâmpada mais forte na igreja, e no salão duas lâmpadas para de dentro, para clarear o pátio da igreja, então ficou muito bom. Eu vejo assim que nós temos essa rua do hospital aqui, que também é muito ruim de iluminação, até já no ano passado fiz indicação ali, por causa do Vanderlei Andreata ali, que botou, que está fazendo o mercado dele, tem um poste bem em frente do comércio, que é do Vanderlei e do Nelson ali, seria uma prioridade, uma lâmpada aí, a pedido dos dois comerciantes. Então eu vejo assim, dois comerciantes que estão aí, estão investindo no campo, estão pagando imposto, eu acho que eles também têm um direito. Já pedi isso para o prefeito, já fiz indicação, foi aprovado aqui, e já vai um bom tempo, presidente. Então se pudesse reforçar, ali é simplesmente um braço na rua geral, ali onde entra para a rua do hospital, né? Então assim, nas demais ruas também, nós temos já mês de outubro, né, praticamente, então daqui a pouco vem final de ano, mas se pudesse
fazer um projetinho, os caras que vieram ali, tiveram no Rua Azul, assim, os caras são parceiros, conversei com eles, eles me explicaram como é que funciona. Então, eu sei que não dá para resolver tudo, mas não é tão difícil. Acho que seria a hora para nós tentar deixar a iluminação para a nossa cidade, antes de chegar ao final do ano, mais adequada. Vereador, me permite? Eu acho que também o custo desses braços também não é tão elevado, né? Eu acho que para estar resolvendo o problema aí, a questão é de 20, 30 braços, eu acho que estaria fazendo tudo, resolvendo o problema que tem na nossa cidade aí, né? Então acho que não adianta se ficar esperando acumular aí por causa de pouca coisa também. O vereador colocou lá na comunidade do Rio Azul, né? Eu não sei se tu sabe o preço. Não. Unitário, você nem chegou a saber alguma coisa? Empresa não cheguei a pedir, só pedi a forma que era e como faria. Aí o cara foi lá e fez o projetinho e na outra semana já foram lá e fizeram o serviço. Eu acho que, então, devia estar entrando em contato com o prefeito aí e estar resolvendo isso aí. Eu acho que nós temos uma rua que é do nosso comércio, bem dizer, né? A rua do CDL aí, que todo o pessoal está indo lá e a quantidade e o valor aí é muito pouco, é insignificativo que com a prefeitura aí, eu acho que estar resolvendo isso aí seria interessante para o nosso comércio da Rua do Campo. Continua em discussão. Só para salientar aos nobres colegas que eu já conversei bastante com o prefeito a respeito disso, e é a questão de que ele falava que tem que ser mais peças, mais braços, né? Então, vamos novamente conversar. Falta de pedir para fazer, garanto para vocês que não é. Eu já estou até cansado de ir lá conversar com ele e pedir. Então, assim, vamos mais uma vez encaminhar essa indicação para lá e conversar com ele, ver, quem sabe agora a gente consiga, já que unimos mais locais para se fazer a iluminação, a gente consiga agora com que ele faça. Vamos pedir novamente. Coloco a indicação em votação única. Quem for favorável, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovada. Peço ao senhor secretário que faça a apresentação da indicação de número 69/2010, de autoria do vereador Alexandro Lozzi. Indicação de número 69/2010, de 23 de setembro de 2010. A excelentíssima senhora Aparecida de Fátima Capistrano Garlini. Senhora Presidente, o vereador que subscreve e apresenta requer que, depois de ouvido o plenário, e de acordo com as normas do regimento interno, seja encaminhado ao prefeito municipal a seguinte indicação. Pede que o Executivo avalie a possibilidade de instalar a balança de pesagem de animais no CTG, pois se encontra na garagem da Prefeitura Municipal desativada. Justificativa. Sendo que há muitos agricultores que compram e vendem animais, e no momento que fazem a compra e venda, muitas vezes são obrigados a pagar a pesagem dos animais e também o frete até a balança, e com a instalação da mesma resolveria o problema. Alexandre Lozzi, vereador. Coloco a indicação do número 69/2010 em discussão única. Vereador Alexandre. Bom, essa indicação eu fiz também a pedido do pessoal aí, eu até não sabia que tinha uma balança desativada na prefeitura. Parece que está há muitos anos até que ela está na garagem lá da prefeitura. Então a gente vê uma dificuldade com nossos agricultores que têm uma cabeça de gado, ou qualquer animal que ele compra ou vende, geralmente eles não têm balança. Então eles têm que estar se dirigindo até uma pessoa que tem essa balança aí, e muitas vezes tem que pagar. Muitas vezes não, geralmente As definições de vírus foram atualizadas. Então, nós temos essa balança ali na garagem. Eu acho que seria importante colocá-la no CTG e estar atendendo toda a população aqui do nosso município, né? Que já é uma coisa que está lá parada. Então, para instalar ela não é muito, o custo não é muito. Porque eu tenho, o Ademir colocou esses dias ali, foi coisa mexaria para instalar ela. Então, pedi ao presidente que levasse a indicação ao prefeito, para ele estar instalando essa balança aí no CTG, algum lugar adequado aí para estar atendendo nosso pessoal. Continua em discussão. Vereador Marcos. Bom, bem lembrado pelo vereador Alex, só que além de instalar a balança, daí tem que colocar um funcionário lá, porque senão também não resolve, tem que ter um funcionário à disposição, porque senão também uma vez já foi comentado isso aí, até o prefeito disse que podia colocar a balança, mas daí tem que disponível um funcionário para estar atendendo, isso também não adianta deixar lá meio
abandonar também não adianta. Então tem que pegar e colocar também um funcionário responsável, né? Porque senão também não adianta. Muito obrigado. Pode falar, vereador. Eu acho que até não converia um funcionário, né, Marcos? Porque ela não tem o que estragar nada. Então o pessoal acho que vai estar indo pesar, com certeza ele vai estar conservando o bem, né? Continua a discussão. Vereador Mário Henrique. Também sou a favor dessa indicação do vereador e vejo que qualquer um quiser pesar uma criação, tendo uma chave, colocar uma chave ali e o responsável pegar a chave e trazer de volta. Então, eu hoje libero a minha balança lá para alguém, quem quiser pesar, não precisa ter nenhum proprietário junto, só entregar para as pessoas que sabem trabalhar ali, né? Então, é de grande importância, porque às vezes sai gente daqui, de Rio do Campo, vai pesar lá em Santa Maria, ou vai pesar lá no Taió, porque às vezes não tem uma balança aqui. Se uma balança estiver aqui colocada ali, vai favorecer sim as pessoas daqui da região. Continua a discussão. Vereador Seno. Eu acho que realmente é interessante essa indicação do vereador Alex, né? Uma vez que está parado, acho que, por que não colocar em funcionamento, né? Se estiver em bom estado, né? Mas de repente não no modo esportivo, mas quem sabe próximo da garagem da prefeitura, onde não precisa contratar ninguém, deixa no espaço mais lateral ali, que as pessoas possam chegar e no momento que precisa, tem sempre alguém aí que possa, um borracheiro, alguém que se encarrega e vai lá e pesa, né? Dessa forma estaria resolvido o problema com relação ao funcionário, né? Só me permite, só que daí tem que ter uma mangueira, e lá já tem as mangueiras, então se for para instalar tem que ser lá, né? Porque precisa de uma mangueira, porque não é um boi só, às vezes é uma carga de boi. Seria esse inconveniente, né? Mas quem sabe, se ali para o próximo conseguisse um local, ficava até melhor, resolveria o problema do atendimento. Né? É nova? Então. Acho que eu sou a favor também, se estiver parado, por que não pôr em funcionamento, né? Vereador Antônio Carlos. Pois eu nem tinha conhecimento, presidente, dessa balança, mas eu vejo que é de grande importância, porque eu praticamente menos uma ou duas vezes por ano, a gente acaba vendendo um terneiro e tem que realmente ir pesar lá no Tornelo Vinhasque, ou aqui no Sotito, no Seu Heroldo. Então, sempre aquele transtorno, né? Uma vez cobra, às vezes tem que cobra, tem que não cobra. Então, eu vejo assim, ó, eu respeito a opinião do Marcos, mas se tiver um local para instalar no CTG, normalmente ela fica debaixo de uma cobertura, porque não tem como instalar uma balança dessa na chuva. E o cara que vai lá pesar, ele praticamente, se ele vai lá pesar, porque ele já entende pesar da balança. Então, eu não vejo dizer que tem que deixar um funcionário responsável por isso. Eu acho que o módulo seria, então, até uma chave para pegar na garagem e trazer de volta, eu acho que seria uma coisa até boa de se fazer, para ter um controle, né? Pô, mas se quebrou alguma coisa, quem que pesou a semana, quem ocupou a semana, fica sabendo. Mas não é uma coisa assim que se danifica tão fácil. E se essa balança está ali e nunca foi usado, mesmo que se lá usando, daqui a pouco venha estragar alguma coisa, mas se ela está todo esse tempo parada, daqui a pouco ela está estragando ali parada sem usar. Então acho que é viável e tem que colocar funcionário, porque é bastante ocupado. É que de repente passou despercebido e ninguém sabe. Mas para a gente que luta um pouco, eu sou o Mário, e eu também luto um pouco, a Arlete, minha irmã está sempre negociando ali, é complicado, porque, por exemplo, assim, tu pega, às vezes eu trago a criação aqui para o Rio do Campo, tem que ir lá dentro, você não Vinhasque, ir lá e voltar, aí tu paga a quilometragem da caminhoneta, sabe? Tu vai lá e volta e paga uns troquinhos, então eu vejo assim que seria importante. Não sei aonde, mas acho que o lugar mais certo seria o CTG, no meu ponto de vista, mas acho que teria que tomar essa providência. Seria importante para o pessoal que luta com o gado. Continua em discussão. Vereador Adilson. Essa questão da balança sempre foi argumentada aqui nessa casa. Mas ela tem alguma coisa, eu não posso lhe falar o que é, que não me vaga a lembrança agora, o porquê dela não ter sido instalada até hoje. Eu sei que o vereador Raimundo era que questionava muito essa questão da balança aqui, só que me fugiu agora, não sei o porquê. Mas se tiver o caminho, eu acho que ela não precisava nem mandar agora, manda essa indicação ao prefeito, mas já mandar uma outra, uma segunda, para o pessoal da agricultura, que mexe com gado, que sabe ali, que o Secretaria de Agricultura que resolva, que vão atrás disso, eles mexem todo dia. Né? Eu acho que tudo quanto é coisa passa por ali, né? Do fiscalização e tal. Então não custa, é mais alguma coisa que está envolvida na agricultura, que envolve o agricultor, que é a questão do gado,
por que não a Secretaria de Agricultura tomar a frente dessa situação? Acho que devia mandar lá para que resolva. Se dá de fazer dentro do CTG, ou faz através de uma associação, ou bota numa casa que alguém permita, que por perto, que centraliza, mas tem que dar um fim nisso, porque essa questão da balança já faz anos que está sendo comentada. Mas eu acredito que eles também falaram que era nova, mas não sei se tem alguma coisa que está faltando, vereador Alex. Pode ser que seja isso, mas vamos averiguar. Tem, vereador Dilson, ela é nova e é um balanção grande, acho que ela é de 3 mil quilos. Só me permite, mas eu acho que já faz anos que está aí, eu acho que já faz uns 15 anos mais ou menos. Ela é tempo, eu não sei quem trouxe, por que veio e até hoje nunca foi instalado. É coisa de antiguidade, não é coisa de dizer que foi ontem. Você passou alguns governantes já. Mas tudo certo, então, temos que ajudar aí. Continue em discussão. Coloco a indicação em votação única. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovada. Peço ao senhor secretário que faça a apresentação da indicação de número 70/2010, de autoria do vereador Alexandro Lozzi. Indicação de número 70/2010, de 23 de setembro de 2010. A excelentíssima senhora Aparecida e Fátima Capistrano Garlini. Senhora Presidente, o vereador que subscreve e apresenta requer que depois de ouvido o plenário e de acordo com as normas do regimento interno, seja encaminhada ao prefeito municipal a seguinte indicação. Pede que o executivo avalie a possibilidade de trazer um curso profissionalizante para costureiras. Justificativa. Sendo que muitas mulheres e homens querem trabalhar nas confecções, mas não têm conhecimento no ramo. Vereador Alexandro Lozzi. Coloco a indicação do número 70/2010 em discussão única. Vereador Alexandro. Bom, essa indicação eu estou fazendo a pedido de muitas pessoas que vêm falar com a gente, que têm interesse em estar trabalhando nessas malharias, mas não tem experiência no ramo, não tem conhecimento. Então, eu conversando com os proprietários de algumas malharias aqui em Rio do Campo, até ele mesmo questionou, ele disse, não, com certeza, se eu tivesse mais profissionais qualificados no ramo, eu estaria contratando mais 20, 30 pessoas. Mas eu não tenho como estar dando aula, ensinando o pessoal aqui, porque não tem espaço e não tenho máquina, né? Então, eu até entrei em contato com o Senai de Itaió, que parece que eles estão fazendo esse curso, mas estão meio lotados até final do ano, vai ser tem uma turma, vai até final do ano. Ela ficou de me dar o retorno essa semana, mas não me ligou, para ver se ela conseguiria deslocar alguma máquina para Rio do Campo, né? Então, eu até achava interessante a prefeitura, o prefeito, se pudesse estar adquirindo umas máquinas dessas, porque o Senai disponibiliza o professor. Então, a gente tem, eu estive andando no interior e a gente vê que tem muitas mulheres do interior que não querem mais trabalhar na roça e querem fazer um curso para estar trabalhando nas malharias. Então, o prefeito, acho que devia estar entrando em contato com o Senai, que ele é a autoridade maior do município, para ver se consegue trazer esse curso meio rapidamente para o Rio do Campo, que com certeza a gente dando oportunidade para as pessoas daqui, com certeza vão estar evitando do pessoal estar indo embora, porque se o pessoal tiver emprego, com certeza vai ficar na nossa cidade. Então, peço ao presidente que leve essa indicação ao prefeito, eu até quero falar com ele mesmo pessoalmente, semana não tive tempo, mas vou estar indo falar com ele para ver o que se pode fazer a respeito dessa indicação. Se o vereador me permite, com relação a isso, na semana, não na semana passada, na outra que a gente foi na reunião do conselho, eu conversei com a responsável do Senai e até falei do curso, porque também um cidadão veio conversar comigo a respeito desse curso. E ela disponibilizou 10 vagas para Taió, na turma de Taió, porque ela disse que não tem como trazer o laboratório todo, como ela chamou, que seriam as máquinas, né, para cá. Como eles têm um laboratório montado em Taió, ela disse que disponibilizaria 10 vagas agora, e aí mais tarde, assim que encerrasse aquela turma, ela viria até uma forma de estar fazendo novas turmas, né, com o pessoal de Rio do Campo. A única coisa que precisaria, na verdade, seria o transporte dessas pessoas até Taió. De repente, talvez seria mais fácil a gente conversar com o prefeito para ele estar disponibilizando alguma forma de transporte
para levar essas pessoas lá, porque ela me falou que é meio complicado trazer todo o laboratório deles para cá. E outro agravante da situação que a gente tem aqui também é as facções nas residências, né? Todas elas são frias, vamos dizer assim, eles não têm alvará, eles não têm, na verdade, o alvará não pode ser dado se o comércio é dentro da residência, a não ser que seja feita uma separação da residência, né, que não tenha nenhuma entrada para a residência, porque senão não pode conceder o alvará. E se a fiscalização de fato for cumprir as normas que tem que cumprir, né, a grande maioria das facções que a gente tem aqui, que são assim nas residências, não poderia trabalhar. Então a gente tem que ver, eu penso assim, até da gente estar montando um projetinho, dando um determinado tempo para essas facções se adequarem, né, às normas, de repente 1 ano, ou não sei, coisa da gente, nós vereadores sentar e conversar. Até porque para explicar para cada um deles como tem que ser, para poder estar legalizando bem direitinho, para não estar tirando emprego de ninguém, porque não é isso que a gente quer também, né? A gente quer que o município cresça. E com relação ao curso, eu não sei, a gente tem que chegar num consenso, mas eu ainda acho que seria quase mais fácil a gente colocar um transporte para estar levando o pessoal até Taió do que comprar máquinas para pôr, sei lá, esse curso aqui, como o senhor sugeriu, né? Mas é questão da gente ver. Continua em discussão. Vereador Marcos. Bom, bem lembrado pelo vereador Alex, como diz a Fátima, também fui procurado por um cidadão, posso até dizer quem que é, o Gilmar Valdre. Ele até disse, ó, eu disse, então, posso fazer indicação terça-feira, que ele me procurou sábado. Daí ele disse, não, mas eu já falei com o Alex, falei com a Fátima, então já tu disse que falou também. Eu disse, não, tudo bem, então deixa, se alguém não fizer, daí eu posso fazer. Então ele me procurou sábado, ele até contou a situação, só que eu também acho assim que, como diz a vereadora Fátima, que é mais fácil pagar o transporte para fazer o curso em Taió do que trazer, depois, mais tarde, se puder trazer para cá, é diferente, né? Mas eu sou a favor da indicação. Com certeza ficaria mais fácil, né, Marcos? Mas pelo que a gente tem visto, esse é um comércio que está crescendo muito em Rio do Campo. E com certeza vai ser cada vez mais. Então a gente está deslocando toda a vida pessoal para Taió, com certeza vai chegar esse curso parece que é semana inteira, né? É semana inteira, então você coloca um ônibus todo dia e voltar, Ela me falou que era na parte da tarde, essa responsável pelo Senai, né? A parte da 1, se não me engano, até as 5 da tarde. E são 10 pessoas, né? Então o gasto vai ser alto. E se a gente tiver as máquinas aqui, com certeza o município mais tarde pode estar vendendo alguma coisa para alguma malharia, né? Mas o interessante é estar capacitando o pessoal para estar trabalhando no ramo. Continua em discussão. Vereadora Dilson. Olha, pelo conhecimento que eu tenho, que pessoas comentam, o município de Salete, ela tem um sistema diferenciado. Os proprietários das malharias, então eles montaram uma salinha e cada um botou uma máquina, cada proprietário. E as pessoas vão fazer um treinamento. Tem uma pessoa especializada lá que dá atenção a todas as malharias. Então, esse é um projeto que tem dentro de Salete, que as pessoas comentam, que o Alan até comentou comigo aí do Rivaldo, que eles têm, que em Salete é dessa forma que é feito. É uma sugestão também que pode ser criada aqui dentro. Talvez o município tem que comprar as máquinas, talvez o município ajudaria a pagar alguma coisa, mas que tivesse iniciativa, porque vai dar lucratividade, é para o proprietário, é para aquele empreendedor que está ali. Então, é uma solução, talvez, de colocar, então, aí, cada um deles dá uma máquina, porque tem que comprar vários modelos de máquina. Então, é complicado. Mas se tiver, eu acho que uma análise, chamar os proprietários junto com os vereadores e acertar uma situação, é viável, com certeza. Acho que bem lembrada essa tua indicação. Sou a favor. Presidente, eu acho que cabia, então, nós tá fazendo um convite aos proprietários das malharias que tem aqui, para a gente estar conversando, para ver se nós entramos no consenso, se nós podemos fazer uma parceria com as malharias ou o município. Hein? A gente pode estar organizando alguma coisa nesse sentido. Continua ainda em discussão? Coloco a indicação em votação única. Quem for favorável, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovada. Ordem do dia.
Com os pareceres favoráveis das comissões permanentes, coloco o projeto de lei de número 20/2010 em segunda e última discussão. Vereadora Dilson. Sobre esse projeto de lei número 20, presidente, eu não tenho muito, porque eu não consegui por entender ele por inteiro no sistema de explicação. Eu só vejo que eu já fiz um erro uma vez aqui nessa casa em prejudicar o município em valores altos, né, de uma aprovação. E aqui também não deixa de ser, porque nós estamos falando e não é em 750 mil que nem foi aprovado no outro. Isso aqui é 7 milhões, quase 8 milhões, que é a diferença em 40, 30 anos que vai dar aqui. Então eu acho que eu, até entender melhor, eu vou votar contra esse projeto. No meu ponto de vista, eu não consigo jogar essa dívida para o município, quem garante que o município tem condições de pagar. Mesmo que é um calculatorial. Não sei se é viável. Sou contra o projeto. Continua em discussão. Vereador Alex. Eu acho que também, essa é uma coisa que está analisando melhor esse projeto aqui, né? Vendo como é que vai ficar essa dívida, porque, como diz o vereador, isso é 7 milhões, né, vereador? Então, eu acho que eu peço vista do projeto para nós estar analisando melhor isso aí. Então, tendo em vista isso, a gente deixa o projeto parado, a gente vai estar analisando ele novamente na próxima sessão e deixamos, então, o projeto foi concedido à vista. Deixo, então, nesse momento, a palavra livre aos senhores vereadores. Vereador Antônio Carlos. Boa noite, presidente. Em nome dos demais vereadores. Só venho até a nossa tribuna para registrar que hoje nós tivemos um seminário a respeito da cultura do pepino no Rio Azul. Então, vejo assim que foi uma conversa que se começou, vereador Adilson, que nem aquela mesma conversa que a respeito do arroz no município do Rio do Campo. Então, eu vejo assim que foi uma conversa em 3 pessoas e há 4, 5 anos atrás, e eu e o Albano Loza fomos a Guaramirim, né, mais umas pessoas aqui dentro do campo. Então a gente viu lá aquela lavoura de pepino e implantou no Rio do Campo e deu certo. Então hoje fiquei até feliz porque vi lá, estava o secretário, o vereador Rodrigo também estava presente. Então tinha pessoas de Salete, Santa Terezinha, né, até lá debaixo do Rio Itajaí. Então, mas o que mais me interessou foi que o pessoal da EPAGRE, então vão acatar assim como uma das prioridades, sabe? Então hoje foi feito seminário lá, foi feita a abertura, foi feito o questionamento, né, as qualidades, as oportunidades, as dificuldades, né, que existem. Então achei assim muito produtivo. Eu vejo que é uma cultura que pegou aqui no campo e vai dar certo. Então começou, né, com poucas pessoas e hoje está aí, o Albano está com a empresa dele, é uma empresa meio simples ainda, mas vai com certeza ampliar. Então, o que me chamou a atenção, Rodrigo, aqui, depois que o pessoal saiu, depois do meio-dia, o pessoal da EPAGRE sentou lá, e daí eu fiquei acompanhando, porque eu estava lá para poder fechar o salão, e a preocupação de todos os técnicos, entre eles conversando e achando uma maneira de chegar ao objetivo que é aquilo que nós colocamos lá, né? Que tem a dificuldade, tem as prioridades, tem a assistência técnica, um monte de coisa, né? Então eu vejo assim que deu um passo. Então, posso dizer para vocês, né, que eu não estou aqui para puxar o saco do Albano, mas acho que o Albano é uma pessoa que merece os parabéns no dia de hoje, porque foi dificultoso. Quando ele começou a empresa dele, não foi fácil, é uma empresinha que vocês sabem que é pequena, e vocês sabem que para manter um estoque, para manter os fregueses, né, não é fácil, mas conseguiu. Então, assim, diz a mesma coisa, eu quero deixar aqui registrado uma vez na hora do arroz. Vocês podem escrever que o Adilson lembra, numa reunião lá na comunidade do Rio Azul, a associação, começou muito pequeno, né? Então, dessa reunião aí, nasceu a nossa festa do Arroz do Vale, nasceu um trabalho que a EPAGRE tem em pesquisa, que vai começar a trabalhar aqui na nossa regional, aqui. Então, se fala em 176 mil reais para investir aqui na nossa região, na pesquisa sobre arroz, né? Porque aqui nós temos que achar uma variedade que produz mais
com o frio, né? Então, ano passado lá em casa, já faz o 4º ano que eles fazem experiência de arroz. Então, na verdade, não deu frio, então não podemos ter uma avaliação das variedades. Então, vai ser criada uma estufa, né? Dentro dessa estufa vai ser controlada a temperatura para chegar num acordo para uma variedade de arroz que produz mais. Então, eu vejo assim, ó, é uma coisa que eu acho que tem que se integrar, né? É a união que faz a diferença, a troca de ideias, né, dos agricultores. Então, assim, eu vejo, nós temos o arroz dando certo, tem o pepino que vai dar certo, e assim muitas outras culturas. Acho que, como o nosso município é agrícola, tem que se fazer mais. Eu acho que tem que se fazer mais seminário na parte da agricultura. Também eu vejo assim, tentar o SEBRAE, aqueles cursos de administração rural. Então, para começar a integrar mais o agricultor, para o agricultor poder ter mais renda. Talvez assim, fazer conta. Por exemplo, eu sei que eu falei lá hoje no Rio Azul, não sou contra quem planta fumo. Só que, gente, tem produtor de fumo no Rio do Campo hoje, produzindo 6, 7 arroz de fumo por mil. E isso não é viável. Ele que faça uma roça de pepino, ele que cria um tapume de tilápia, ou ele que pega 3 vacas para tirar leite, que dá mais lucro que plantar fumo e colher 6, 7 arroz de fumo por mil. Então, está ficando pouco o agricultor no campo, mas esse pouco que ficar, nós temos que qualificar ele para ele viver com mais vontade, viver mais tranquilo, para ele não sair de muitas dívidas. Não adianta nós ficar aqui pensando em financiamento, endividando o agricultor, porque não é a saída. A saída eu acho que é se produzir com aquilo que tem, e com qualidade, e quantidade, e com tecnologia. Então eu vejo assim que está dando um passo no campo com certeza, e eu só peço que quero que vocês fiquem sabendo, né, que muitos de vocês são sabedores também, e que se puder apoiar essas ideias, nós temos aí para somar, para ver uma agricultura do campo melhor. Continua a palavra livre, vereadora Adilson. Saudar aqui a presidente dessa casa, a senhora Fátima, ao vice-presidente, senhor Marcos, aos demais companheiros e funcionários dessa casa. Também venho só até a casa, Alemão, assim dizer que eu fico feliz, porque a gente, às vezes, passa por despercebido um trabalho, né, e a gente fica contente quando às vezes é lembrado. Tu sabe bem da dificuldade, quando eu fui secretário não tinha ferramenta, e quando se falava da crítica do arroz que não se produzia, que apanhava muito em Rio do Campo. E nós incansavelmente fazíamos essas reuniões e levava, não foi uma nem duas, isso foi várias vezes que a gente acompanhou até a agronômica, né, e daí fazia também Itajaí, visitava esses campos, e é onde a gente começou a aprender e trazer resultado para Rio do Campo. Tivemos um companheiro, esqueci o nome do técnico da Epagre, naquela... Seu Olímpio de Paula. Seu Olímpio. Esse foi um cara que deu assim, foi a esperança do Rio do Campo na questão do arroz. O pessoal do Taialzinho, todos que mexiam com essa cultura, então nós levávamos o ônibus cheio. E foi na minha época, e o vereador Antônio sabe disso, do esforço que a gente tinha. Né? E aí, está aí o resultado. É bonito. E essa questão do pepino vai ser uma continuação. Por que eu quero dizer isso? Hoje é o arroz, é o pepino, com certeza o arroz vai ter problema também no futuro por causa da água. Vai ter problema, vai chegar um momento que vai ser difícil também. Vem outra cultura. Hoje eu vi aí uma pessoa que trabalha no fumicultor, que é o seu Ademar, um instrutor, até numa casa que eu me encontrei com ele, estava lá pedindo, né, que o agricultor assinasse, né, fazendo um abaixo-assinado, então, para que a desistência do fumo, né, que não acabasse, que os políticos, as pessoas que estão em empreendedorismo em cima da questão para acabar com o fumo, fazendo um abaixo-assinado para o agricultor que aguentasse o fumo ainda, porque é aquilo que tem, eles não sabem onde se jogar. Tirou o fumo, amanhã acaba o fumo, não pode mais plantar fumo, ele não sabe onde se jogar, porque esquece que ele tem uma dívida no banco, ele tem que pagar e não sabe pagar como, o banco não vai perdoar. Então já tem que começar a trabalhar. E hoje eu vi isso lá, fazendo a fichinha lá, as pessoas botando o CPF e tal, que estão apavoradas, porque se estão fazendo isso, porque alguma ameaça já tem. Então, se puder encaminhar essa situação de partir para essas culturas que têm diferenciamento, que também não é tão prejudicial e que também dá dinheiro, está na hora de começar. Parabéns, se foi atitude tua, ou não sei de quem foi aí, tem que parabenizar, porque é assim que começa, senão não funcionam as coisas. Quero dizer aqui também que vi reclamações, eu acho que já levantei essa coisinha, o porquê que ainda não foi resolvida a questão, se já foi, não estou sabendo, o pessoal estão pagando IPTU e estão pagando errado. Porque eu vejo que se é recolhido lixo aqui no município 3 vezes por semana,
e lá no Taielzinho é recolhido apenas uma vez, as pessoas não podem pagar pela essa diferença de valores na taxa de lixo. Tem que ser remunerado de volta ou fazer uma isenção no próximo ano. Tem que ser colocado isso, e assim, brevemente. Porque tem muitas pessoas questionando, que daí deu muitos valores bem altos. Né? E tem pessoas que vieram me perguntar hoje o porquê que isso estava acontecendo. Então seria isso, é só para questionar, porque a gente tem que defender o que é certo, mas tem que defender pessoas que nos colocaram aqui para defender, né? E a nossa função é fiscalizar. Então, não seria mais do que justo nós estar fazendo a nossa parte. Obrigado, então, presidente. Continua a palavra livre. Vereador Alexandre. Boa noite, senhora presidente, demais componentes da mesa, colegas vereadores. Também hoje, venho nessa tribuna parabenizar o Albano, né, vereador Antônio Carlos. Mas também venho lembrar que há tempos atrás, quando o tio Albano começou com essa empresa, teve gente que saía fora tentando levar a produção dele para outras empresas da prefeitura. E onde também faz um ano e pouco, onde estive na Secretaria da Agricultura, onde eu mesmo escutei o secretário e mais uma pessoa falando que deveria vender a produção para Blumenau, que ele pagava mais. Né? Eu acho que cadê o incentivo da agricultura? Ele batalhando, trabalhando sozinho, e o município tendo de deixar o dinheiro aqui dentro do município, mandando levar para lá. Eu acho que esse cara não sabe que ano passado o vereador Alemão está aqui de prova, que o seu Albano recolheu 90 toneladas de pepino e jogou fora, né? Recolheu, pagou e jogou fora. Né? Então duvido que se ele tivesse outra empresa, eles iam vir aqui recolher e jogar fora. Ele carregava no caminhão, pesava e no mesmo instante jogava. Até tinha uma lagoa lá que ele encheu de pepino, que é uma maneira de jogar. Então, às vezes, a pessoa trabalha, tenta lutar, e os órgãos municipais, que são que eram os principais, que teriam que estar batalhando e ajudando, muitas vezes estão empurrando para trás, né? Eu acho que ele nunca teve capacidade de botar uma empresa, acho que não sabe nem o que é uma empresa, né? E não sei se politicamente, se é coisa de política, falando uma coisa dessa, né? Então, às vezes, a gente fica triste que o tio Albano, eu acho que ano passado ele deixou perto quase de 1 milhão aqui no município de Rio do Campo, na produção de pepino. Eu acho que foi quase perto disso aí, né, Alemão? Então, isso é um dinheiro que ficou aqui dentro. Agora o secretário, era o secretário mais uma pessoa que tinha lá. Se eu não me engano, era o Zé Camilo. Então, onde é que temos a união? Como é que nós queremos fazer o município crescer desse jeito? Me permite, só acabei esquecendo ainda de comentar, vereador Alex, que naquele ano que foi implantado o Pino do Campo, o Márcio, que é a pessoa que marcou em Rio do Campo, então vocês conhecem ele, e é um cara que deixou a marca e que não vai ser esquecido. Então, assim, daí questionando no Banco Brasil, até hoje o gerente do Banco Brasil estava lá, aí nós fomos procurar recurso. Eu e o Albano fomos no Banco Brasil, porque muita gente queria plantar pino, mas não tinha recurso para investimento, né? Não é muito, mas queira ou não queira, se o pessoal já está mudando de cultura, porque já está meio desatualizado e não tinha recurso. Aí debatemos, até o senhor Newton Puck estava lá hoje na presença, né, que é o fiscal do programa do Banco Brasil, e aí foi questionado que para implantar, para o Banco do Brasil poder financiar o investimento e o custeio da lavoura de pepino não foi fácil. Eu fui o primeiro cara que financei a lavoura de pepino no Brasil, não em Santa Catarina. Foi a agência de Rio do Campo, foi a primeira agência que financiou a lavoura de pepino do Banco do Brasil. Então, assim, não estou dizendo aqui, não quero mérito para mim, mas foi um trabalho meu, do Albano e do Márcio do Banco do Brasil. Porque o gerente, na época, também, o grande, assim, não se venham muito, mas foi o Márcio. Então, eu nunca me esqueço que dentro do Banco do Brasil, o Márcio pegou, fez a ligação para falar com o senhor Newton. E o senhor Newton falou para mim assim, tá, mas esse pepino produz tanto assim que eu estou falando, quanto que produz por hectare? E eu só tinha plantado 2.100 metros quadrados de terra. Aí eu disse, olha, senhor Newton, se for uma lavoura bem manejada, pode passar de 60 toneladas por hectare. Aí, mas eu já estava assim, uns 30 dias nós estávamos conversando. Daí ele me respondeu assim, mas
Aonde você vai mandar esse pepino? Que vai produzir 60 toneladas no hectare? Eu disse, talvez no Japão, tem indo para o Japão, porque tirei um sarro dele, porque, pô, o cara, então ele também não tinha conhecimento, né? Eu fui um pouco grosso com ele na hora. Então hoje ele estava lá, eu conversei com ele, né? Então você faz a conta, que nem eu estava falando antes, uma conversa em 3 pessoas, então é o resultado que deu. Hoje tem mais de 200 produtores de pepino aí financiando no Banco do Brasil a nossa região. Então, realmente, vale a pena, às vezes, o cara correr atrás de uma ideia, né? E a questão da empresa, o Albano, ele paga menos, não vou dizer que não paga um pouco menos que outras empresas. Só que a diferença é que ele não tem máquina, ele não passa na máquina. Então ele acaba pegando um pino um pouco maior. E agora, essa safra agora, ele fez a proposta do produtor. Vocês querem que eu pague 90 centavos o quilo? Eu pago 90 centavos o quilo. Só vou colocar a máquina e vou pagar aquilo que passa na máquina. O que vocês querem? Todo mundo optou para ficar como estava no ano passado. Então vocês podem ver que às vezes o agricultor também reclama, mas ele sabe o que ele está produzindo. E ele sabe o que ele está colocando no saco. Então, na maneira do possível que ir para a classificação, aí sabe, também vai ter dificuldade, porque, por exemplo, a empresa, eu vendi 6 mil quilos de pino para a Emer, mas eu fui fazer a conta, os caras me descontaram 25%, aí eles jogaram fora esse pino, não jogaram fora, eles aproveitaram a mesma coisa, então pagou R$1, mas descontou 25%, deve sair quanto quilo de pino. Então essas contas tem que fazer a conta. Às vezes é bom a gente estar sabendo isso, né, Adilson? Que de repente a gente debate com uma pessoa conversando, outra, sai os comentários, né? Eu não estou aqui para defender, defender o Albano. Só que eu vejo assim, me procurar, vamos fazer uma associação, vamos colocar uma agroindústria. Tá, concordo? Dá para colocar, acho que dá para colocar. Só tem que saber que para te manter uma agroindústria, né, o primeiro ano, o investimento, o capital que precisa, o giro que precisa, aí, por exemplo, assim, produzir a primeira safra, mas aguentar o cliente lá fora, o cliente liga, eu quero mais 10 mil caixas de pepino, isso não tem. Então tudo é complicado, o mercado não é fácil. Seria bom se pudesse, só que o mercado é complicado, né? Mas eu vejo que está andando e vai andar com certeza, e também tem para todo mundo, tem o Albano, pode entrar outras pessoas, cada um está livre para querer produzir para quem quiser, né? Isso aí. Então, pensamos, né, vereador Alemão, que a Secretaria da Agricultura trabalha em pró ao nosso município, né, de agora para frente. Também quero fazer um questionamento aqui. Hoje estava em Salete, tem uma polêmica hoje lá no município de Salete, vizinha nossa, por causa da nossa ambulância aqui. Eu cheguei lá e disse, vereador, o que está dando com a ambulância de vocês lá? Que o cara estava contramão e quase bateu num carro. Eu disse, olha, eu sou desconhecedor dessa história. Então aí acabou chegando mais uma pessoa, me parece que está até na rádio lá em Salete. Parece o nosso secretário da saúde, ele, não sei se ele foi hoje ou está para ir amanhã lá, mas está um bafafá grande lá a respeito da nossa ambulância. Eu acho que está andando meio fora de linha, então teria que dar uma olhadinha nisso aí, né, presidente? Está levando ao prefeito aí para ver o que está acontecendo. Isso foi questionado lá em Salete, eu não tenho conhecimento disso aí. Eles vieram me falar, eu não sei, até não estava sabendo nada, mas é lá, mas até o pessoal teve um radialista lá que sentou a lenha no motorista. Parece que ele veio pedir explicação para o secretário ficou de ir, não foi. Então acho que se ele não foi, seria interessante ele ir lá e estar dando uma explicação. Até porque ficou feio para nós, né? Isso que repercutiu bastante lá em Salete. Vereador, me permite, mas o motorista estava embriagado, alguma coisa nesse sentido? Que motivo de, eu não sei. E qual era o motorista? Eles lhe passaram? Não, também não sei. Só me falou que foi a ambulância de Rio do Campo. Isso foi hoje? Não, me parece que foi segunda ou terça. Eu também não tenho data concreta do dia que foi. Mas está uma polêmica bastante grande lá em Salete. É isso. Continua a palavra livre aos vereadores. Vereador Marcos. Bom, queria cumprimentar a presidente da Câmara e o primeiro secretário, o senhor Adirce, os demais vereadores e o secretário mesmo antes eu estava falando, do secretário da Agricultura, agora ele está aí. Só comentar um pouquinho assim do pepino, como o alemão falou ali. Além do pepino, eu acho que também estão plantando beterraba também, né? Porque eu acho que beterraba também é uma lavoura que não é tão difícil de ser colhida, porque é um produto que não vai muito veneno, vai menos veneno, acho que, do que o pepino. O pepino vai muito veneno. Então, até, quem sabe ali,
incentivar também no beterraba, porque daqui a pouco já estava sobrando pepino, e beterraba sempre, eu vejo aí nos comércios, tem beterraba, se vende, que está louco, né? Então acho que beterraba também tem que incentivar ali, mas é só para lembrar do beterraba ali, podia falar depois, mas acho que para dar uma lembrada ali do beterraba. Mas tá bom, muito obrigado. Continua a palavra livre aos vereadores. Mais nada a tratar, em nome de Deus, eu declaro encerrada a 29ª sessão ordinária do dia 23 de setembro de 2010.